Pessoal, vocês devem ter ouvido nessa semana ou na semana passada que, devido a uma questão de reajuste no orçamento, algumas bolsas, na verdade, cerca de 200 mil bolsas de pesquisa, envolvendo alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, alunos de graduação, enfim, correriam o risco de serem cortadas em 2019. Esse assunto repercutiu nas redes sociais, apareceu no Facebook, no Twitter, inclusive criaram a hashtag Existe Pesquisa no BR. Enfim, o assunto foi divulgado no meio acadêmico, entre alunos, e de fato é um assunto muito preocupante. Bom, a maioria das pessoas não sabe o que significa pesquisa no Brasil. E daqui a pouco eu vou voltar nesse ponto, um dos motivos pelo qual as pessoas não sabem. O país está em crise, nós temos milhões de pessoas desempregadas, chefes de família desempregados, nós temos uma qualidade de vida muito baixa, além do desemprego, temos problemas como saúde precária, educação básica precária, falta de saneamento básico, falta de coisas mínimas para termos uma vida adequada, principalmente em 2018, principalmente no século XXI. Quando nós olhamos para o Brasil, um país tão rico como o nosso, com tantos potenciais, uma situação como essa realmente incomoda, é muito, muito ruim. E óbvio, em um contexto como esse, uma pessoa que está desempregada, que vê a família passando necessidade, não vai se preocupar porque alguns jovens perderam sua bolsa de pesquisa, de mestrado, doutorado. Na verdade, não faz a mínima ideia do que significa mestrado, doutorado, o que significa pesquisa. Na verdade, o Brasil tem muitos problemas, mas não é porque nós estamos com esses problemas na área social, vamos dizer assim, que os problemas da área científica possam ser deixados de lado. O Brasil, ele desenvolve pesquisa já há muito tempo. É óbvio, a nossa pesquisa ainda está iniciando, ainda está engatinhando. Ela, em muitos aspectos, está muito atrás da pesquisa realizada nos Estados Unidos, na Europa, mas graças ao trabalho de inúmeros pesquisadores, isso envolve professores universitários em sua maioria, pesquisadores propriamente ditos e principalmente alunos de mestrado, doutorado em iniciação científica, graças ao trabalho deles, o Brasil tem avançado bastante nos últimos anos. E aí nós podemos citar em vários aspectos onde a pesquisa brasileira ela se destaca. Petrobras, por exemplo, a descoberta do pré-sal e principalmente a extração do pré-sal, isso envolveu o trabalho do pesquisador. A pesquisa na área de vacinas, o trabalho, por exemplo, que a Fiocruz desenvolve. Recentemente, a relação entre o Zika vírus e a microcefalia, tudo isso foi o trabalho de pesquisadores. Eu já citei aqui, já fiz um vídeo, inclusive, aqui no canal, falando sobre uma toxina presente na carambola, caramboxina. Esse trabalho foi realizado em conjunto com muitos pesquisadores brasileiros, uma toxina que, quando a pessoa tem um problema renal, essa toxina torna-se realmente letal. Então, quem tem problema de rins não pode consumir carambola, porque pode realmente morrer devido a essa toxina. A identificação dessa toxina, o seu mecanismo de ação, enfim, todo o trabalho por trás disso envolveu pesquisadores brasileiros, por exemplo. Nós podemos pensar na Amazônia, a riqueza que a Amazônia ainda tem, por exemplo, na área de fármacos. O Brasil tem uma flora fantástica, uma fauna fantástica. O quanto de pesquisa pode ser realizado, o quanto de informação pode ser obtido a partir daí e, consequentemente, ajudar de alguma forma a vida da sociedade. O Brasil se destaca, por exemplo, na sua produção agrícola e muito disso se dá graças ao trabalho de pesquisadores. Então, se nós queremos uma sociedade melhor, ou melhor, queremos uma qualidade de vida melhor, isso vai estar associado, sim, à pesquisa. Hoje, nós gostamos, por exemplo, de ter celular, que não é apenas um celular, não é um telefone, na verdade. Você tem acesso à internet, você pode fazer muitas coisas com o celular. Para muitas pessoas, o computador é completamente deixado de lado, ele consegue fazer tudo com o celular. Isso é consequência de pesquisa, inicialmente, e posteriormente, da tecnologia, da divulgação dessa pesquisa na forma de tecnologia. Isso para citar apenas um exemplo, o próprio computador, a popularização do computador, tudo isso é uma consequência direta do inicial trabalho de pesquisa, ali, dos componentes, do que faz o que, como que isso funciona, como que aquilo funciona, e posteriormente a divulgação disso, o barateamento dessas peças graças ao avanço da tecnologia. O Brasil, infelizmente, ele ainda está muito atrás
nesse respeito, embora, como eu já disse, nós temos um número enorme de pesquisadores que trabalham arduamente, que procuram avançar com suas pesquisas e, com isso, chegarmos, por exemplo, em algum benefício para a sociedade. Então, uma situação como essa, de correr o risco de mais de 200 mil bolsistas perderem a sua única fonte de renda, é algo muito ruim. É, de fato, um retrocesso muito grande para a pesquisa do Brasil. Não é uma coisa que tem que ser deixada de lado. E, só para vocês terem uma ideia, a maior parte da pesquisa no Brasil é feita na universidade. E o motor dessa pesquisa, quem de fato executa essa pesquisa, são os alunos, em especial alunos de mestrado e doutorado. Geralmente, a bolsa ela requer dedicação exclusiva. Então, o aluno que recebe a sua bolsa tem aquela bolsa como única fonte de renda, às vezes para pagar aluguel, por exemplo, porque não mora na mesma cidade da universidade, seus custos pessoais. E estamos falando, por exemplo, de adultos, pessoas com 25, 26, 27 anos, que já têm família. Óbvio, ele escolheu isso, poderia ter escolhido outro caminho, mas esses alunos contam com essa bolsa. Se o mestrado dura 2 anos, o doutorado 4, ele conta que essa bolsa esteja todo mês na sua conta. E cortar do nada, isso é um impacto muito ruim. E, além disso, depois o MEC parece que ele se manifestou falando que não é cortar nenhuma bolsa. Mas assim, se não corta nenhuma bolsa, mas ainda assim corta do orçamento da pesquisa, ficamos numa situação tão ruim quanto. Talvez não tão ruim quanto o aluno lá sem receber a sua bolsa, sem receber o seu, entre aspas, salário, mas a pesquisa precisa de dinheiro, precisa de investimento. Sem investimento não tem como. Como eu já disse, o Brasil, infelizmente, ele está muito atrasado nisso. Se corta o que tem, aí mesmo que é um retrocesso, aí mesmo que para. E isso não pode ser assim. Quer ver um exemplo bem legal? Eu vou deixar o link aqui embaixo de um vídeo do professor Henrique Thoma, que eu acho que se aposentou, se eu não me engano, ele era da USP, e ele explica uma das suas linhas de pesquisa. Essencialmente, essa linha de pesquisa é voltada para a obtenção de metais a partir do seu minério, utilizando nanotecnologia. Ele explica o método tradicional envolve a pirometalurgia e com isso existem grandes emissões de CO2. Esse é o método tradicional para se obter cobre, por exemplo, e metais de uma maneira geral, mas sabemos que poluição não é nada bom e o nosso planeta não vai resistir muito. Ele fala sobre um outro método, que é a hidrometalurgia, que é um método melhor, mas envolve solventes orgânicos, o que acaba gerando poluição também. Mas a nanohidrometalurgia possibilita a extração do cobre com um bom rendimento, com alta eficiência, um método muito mais barato, envolvendo ali o trabalho de anos de pesquisa. Ele deixa bem claro que dificilmente o minerador iria trocar a sua matriz de obtenção de cobre por uma nova matriz. Só que em algum momento ela vai ter que mudar. Em algum momento as emissões de CO2 têm que reduzir. E nesse aspecto a pesquisa é necessária. A pesquisa prévia possibilita, por exemplo, a mudança desses paradigmas, a mudança desses modelos. E por isso, dentre muitos outros motivos, a pesquisa é importante. Mas eu queria deixar claro nesse vídeo que a universidade ela tem uma certa culpa. Ela não tem culpa no que diz respeito ao corte de orçamento. Podemos criticar uma série de formas como que ela usa esse dinheiro, como que o pesquisador é avaliado, enfim, mas isso aqui não está dentro desse vídeo. O que eu quero dizer a população como um todo não sabe o que é pesquisa. E mais ainda, alunos de ensino médio, por exemplo, não fazem a mínima ideia do que é pesquisa e que pesquisas são feitas aqui no Brasil. E para a situação ficar ainda pior, alunos de graduação, muitos inclusive de graduação em universidades públicas, terminam o curso de graduação e não fazem a mínima ideia do que é a pesquisa. Nunca leram sequer um artigo científico. Não sabem a diferença, por exemplo, entre um artigo científico e um artigo da Super Interessante, por exemplo. E isso é muito ruim, porque já é um aluno que está dentro da universidade, cujo um dos pés é a própria pesquisa. A universidade ela peca muito na divulgação de ciência. E quando eu falo universidade, eu estou falando também dos próprios pesquisadores. Existem algumas universidades que se preocupam, tem centros de divulgação de ciência. A UF, por exemplo, tem a Casa de Descoberta, que foi o local onde eu posso dizer que foi o meu primeiro emprego. Eu aprendi muito quando trabalhei na Casa de Descoberta. Inclusive, minha preocupação em divulgar ciência, eu acho que vem muito do período em que eu fui monitor lá na Casa da Descoberta, mas ainda assim é muito pouco. A universidade ela tem que mostrar para a sociedade
em que é gasto o dinheiro do contribuinte para a pesquisa. Eu acho que um desses caminhos é através da popularização da ciência, é transformar essa pesquisa, que geralmente quando nós vamos falar fica dentro de uma redoma de vidro ou de uma torre de marfim, enfim, um local intocável, tem que pegar esse conhecimento e deixar claro para a sociedade, inclusive para qualquer pessoa. Eu acho extremamente importante que qualquer pessoa, qualquer contribuinte tenha o direito de saber sobre o que tem sido gasto o seu dinheiro. E isso, inclusive, na pesquisa, na ciência. E isso tem que ser passado para a sociedade de uma maneira didática, de uma maneira clara. Então, uma relação mais próxima entre universidade, escola, ensino médio, eu acho que é um bom começo para que os alunos ali do ensino médio saibam o que é pesquisa e como que é desenvolvida a pesquisa aqui no Brasil. Ou até mesmo uma coisa ainda mais simples, que um professor que atue como pesquisador, um professor de Química Geral, por exemplo, ou, enfim, vamos ampliar, sair da Química, um professor das disciplinas básicas que faça pesquisa, que ele convide seus alunos de graduação a visitar seu laboratório, que ele explique para os seus alunos de graduação, ali no início, para os calouros mesmo, o que ele desenvolve, e que esse tipo de comunicação seja ampla na universidade. Por exemplo, você que é aluno de graduação, você sabe quais linhas de pesquisa são desenvolvidas na sua universidade? Bom, provavelmente deve ter ali uma sala do programa de pós-graduação e ali você deve obter essa informação. Mas algum de seus professores já comentou que tipo de pesquisa é realizado dentro da universidade ou que tipo de pesquisa ele faz? Eu acho que esse é um bom começo. Primeiro, nós precisamos atingir os próprios alunos da graduação. Como disse, muitos deles não fazem a mínima ideia de como funciona a pesquisa. Depois podemos seguir para os alunos de ensino médio essa relação entre universidade e escola e que a partir de determinado ponto isso seja divulgado em massa para as pessoas. Hoje o poder de comunicação é muito maior do que há 10 anos atrás, do que há 15 anos atrás. Eu lembro, por exemplo, do Marcelo Gleiser e o programa que ele tinha no Fantástico. Bom, era apenas no domingo, tínhamos ali 20, 30 minutos. Hoje, esse tipo de informação é divulgado por inúmeros canais aqui no YouTube. E a universidade tem que estar mais presente. Ela tem que fomentar mais esse tipo de divulgação de ciência. Porque só assim a sociedade como um todo vai olhar para isso e não vai achar que é algo intocável, algo que está ali escondido. Mas sim que é algo acessível e que ela como um todo contribui para isso. E mais ainda, ela pode participar ativamente. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu vou colocar aqui a hashtag Existe Pesquisa no BR. Se você tem rede social, se você tem Facebook, Twitter, Instagram, enfim, use essa hashtag. Mostre o que você faz, se você for aluno de mestrado, doutorado, se você for um professor universitário e atua como pesquisador, faça isso em suas redes sociais. Eu acho extremamente importante. Não vai mudar o mundo, né? Nós não vamos conseguir mudar o mundo apenas com isso, mas eu acho que é o começo para tentar divulgar mais o trabalho acadêmico, fazer com que a universidade ela seja mais próxima da população. Bom, se gostaram desse vídeo, por favor, compartilhe em suas redes sociais, dê o seu like. Se for novo por aqui, não conhece o meu trabalho, se inscreva na Universidade da Química, ative as notificações. Semanalmente temos vídeos novos por aqui e ao se inscrever, ao compartilhar, ao dar like, você ajuda demais o meu trabalho, me dá um incentivo muito grande a continuar produzindo vídeos como esses e continuar com o projeto Universidade da Química.